Capítulo 7 de Romanos. É isso, né? Jailton me passou a cola. Seguindo o roteiro aqui das aulas, hoje a gente vai falar de um único versículo. Então a gente vai ter 1 hora para falar só do verso 14. Bom dia, tudo bem? Mas eu queria retomar aqui o pensamento, né? Provavelmente que vocês estudaram na aula passada, que foi Romanos 7, do 1 até o 13. Na verdade, até o 14, né? Vamos ler esse capítulo 7 inteiro, porque aí a gente vai lembrar o que foi estudado na semana passada. Vamos já projetar o que vai ser estudado na semana que vem. E aí a gente vai escolher um versículo aí no meio para a gente trabalhar contextualmente, tá legal? Vou ler aqui Romanos capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Metade desse trecho, né, do capítulo 7, vocês já estudaram semana passada, correto? Agora essa nova metade aí, a partir do versículo 14 para frente, vai trazer um pensamento assim,
interessante, né? O que vocês pensam? Qual é a impressão que vocês têm a respeito desse trecho aí, desse final que Paulo vai dizer, por exemplo, eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Qual a impressão que a gente tem lendo uma passagem dessas, lendo um trecho como esse? O que a gente pensa? A gente se identifica com isso? A gente tem compaixão de Paulo? Fala, puxa, eu sei exatamente o que Paulo está passando, porque eu passo também por isso. É mais ou menos assim? Hã? Quando a gente lê esse trecho, a gente já vê parece que um ensino direto, né? A nossa interpretação é essa, se identificar e falar, puxa vida, olha, é assim que é a vida para mim e para qualquer pessoa. É essa a lição que a gente vai tirar, uma lição direta desse trecho. Mas, assim, esse pedaço aqui da carta de Romanos, né, como toda carta, é muito discutido. E nesse pedaço especificamente aqui, do capítulo 7, a gente vai ter interpretações diferentes que vão fazer diferença lá no final, né? Do qual é o resultado que a gente vai chegar. O que eu quero dizer com isso? A gente, apesar de se identificar aqui com Paulo, nesse sentimento que ele está expressando, a gente precisa primeiro pensar se Paulo está falando sobre si, naquele momento, se ele vivia isso, ou se isso tinha a ver com uma vida anterior dele, né? E aí que a gente sabe, lendo a respeito desse trecho, a gente vai ver que existem várias ideias diferentes. Tem gente que vai falar, não, Paulo está dizendo essas coisas porque ele vivia exatamente essa luta interior. Outros não, outros vão olhar aqui e vão dizer, não, Paulo já não vivia mais assim, Paulo já tinha uma vida diferente. Qual que é o ponto que a gente precisa trabalhar então aqui a respeito disso? Primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é o seguinte: Paulo tinha em mente aqui, quando ele diz essas coisas, olha, eu estou lutando para fazer o que eu quero, mas não consigo. Estou me esforçando para fazer o bem porque eu sei o que é o certo, mas sempre que eu tento eu faço o errado. Paulo está falando sobre ele naquele momento como um apóstolo de Jesus, ou ele fala de uma vida que ele tinha antes da sua conversão? Esse é o nosso ponto. Então, assim, eu vou ler um livro que explica um pouco sobre Romanos. Um intérprete, um escritor vai dizer, Paulo era assim, ele vivia essa luta constante, tem a ver, de repente, com aquele espinho na carne que ele fala que ele possui. Outros vão dizer que não, Paulo está retratando a sua vida do passado e agora ele já não era mais assim. Temos as duas opiniões aí. E, de fato, quando a gente lê, muitas vezes a gente se identifica com isso aqui que Paulo está falando, porque eu acredito que todos nós, ainda quando erramos, temos consciência, na maioria das vezes que erramos, temos consciência do que deveríamos ter feito, mas infelizmente não fizemos. E é aí que vem essas frases, né? Eu não consigo compreender o meu modo de agir, porque não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu acredito aqui que todo mundo prefere fazer a vontade de Deus, mas às vezes a gente acaba fazendo justamente aquilo que detesta. Eu não deveria ter feito, mas acabei fazendo. Então, eu também me identifico muitas vezes com essa descrição que Paulo vai dar de si mesmo. Mas, por exemplo, olha só, quando ele está falando aqui coisas como versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ele fala assim, a lei é espiritual, e aí vocês já estudaram um pouquinho disso a semana passada, daqui a pouco a gente retoma essa ideia, mas depois ele vai falar, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ele fala assim, por que eu não consigo fazer o que é certo? Porque eu sou um escravo do pecado. Mas ele tinha já dito no capítulo 6, por exemplo, que nós, seres humanos, fomos já libertos da escravidão do pecado.
E fomos libertos dessa escravidão em que momento da nossa vida? Todos nós éramos escravos do pecado, né? Jesus encontrou a gente nessa situação. Todo aquele que pratica o pecado é escravo. Ah, mas eu só peco de vez em quando. Todo que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, na prática do pecado, nós nos tornamos escravos dele. Mas, Paulo está dizendo aqui para a gente em Romanos que nós já fomos libertos dessa escravidão no momento que nós recebemos Jesus. Então, a morte, né, o que ele vai falar lá no capítulo 6 de Romanos, a morte, no batismo, né, o batismo é a morte que nos une a Jesus, e aí nós somos então libertos. Olha o capítulo 6, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então ele está dizendo, nós vivemos agora uma nova vida, uma vida unida com Jesus. Não mais uma vida de escravidão no pecado. Agora nós estamos libertos, porque fomos reconciliados com Deus. Versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então ele diz, olha, lá no batismo, o que aconteceu? O nosso velho homem morreu, ficou por lá. Aquele velho homem deveria ter ficado lá nas águas. E eu vou ressuscitar então como uma nova criatura, e ele vai dizer para a gente, no versículo 6, capítulo 6, versículo 6, para que o corpo do pecado fosse destruído naquele momento, no batismo, e a gente então, a partir de agora, não sirva o pecado como um escravo. Então Paulo faz uma distinção bem clara de até que momento que eu fui escravo do pecado, até o dia do meu batismo. De lá para cá eu já não sou mais. Não devo ser, porque eu fui libertado. Ele está dizendo, vocês não devem ignorar isso, que foram libertados. Agora no capítulo 7, então voltando para o nosso texto, ele vai dizer lá no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ele está trazendo de novo uma ideia que é o quê? Que se refere a que tempo da vida de Paulo? Um tempo anterior, um tempo em que ele ainda era escravo, porque ele diz, depois do batismo, nós não devemos mais ser escravos do pecado, não devemos mais servir ao pecado como escravos. Ele não pode então chegar agora e falar assim, mas eu ainda sou um escravo. Não. Então a que momento da vida de Paulo ele está se referindo aqui no final desse capítulo 7? Então, eu entendo... E vamos trabalhar dentro dessa ideia. Paulo está falando, olha, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro e sim o que detesto. Paulo não escrevia isso falando da sua vida naquele momento, mas fazendo uma referência à sua vida antes da sua conversão. Antes do seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, antes daqueles 3 dias lá esperando Ananias. Então, vamos interpretar dessa forma. Porque parece que é isso mesmo o que Paulo vai querer dizer aqui. Inclusive quando ele encerra o capítulo 7, né? E nós começamos aqui o capítulo 8, porque para ele era uma coisa só, né? Hoje a gente tem essa divisão capítulo 7, capítulo 8, mas Paulo vinha fazendo um texto corrido, e então ele vai, quando chega no capítulo 8, ele vai revelar ainda com mais clareza para a gente que isso que ele veio dizendo tinha a ver com o passado. Olha no capítulo 8, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele vai trazer o agora no capítulo 8. Então o 7 fala do passado.
E o 8 fala da vida de Paulo como era naquele momento. Então, se nós queremos nos transportar aqui para o texto, o capítulo 7 tem que falar da nossa vida antes do batismo. Porque o capítulo 8 é que vai falar da nossa vida hoje, como ela tem que ser hoje. E aí isso vai ser assunto para a gente nas próximas semanas. Mas deu para entender? Eu vou ler de novo do versículo 20 do capítulo 7 até o versículo 8 do capítulo 8. Vou ler do 7, 20 até o 8, 8. Agora, para a gente entender, conseguir enxergar isso. Capítulo 7 fala de mim, fala quando? Antes do meu batismo. Tem que falar de mim como eu vivia lá atrás. Porque o capítulo 8 é que vai falar da nossa vida agora. Olha lá, 7, 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou ler o 9 também. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Acho que ficou agora um pouco mais claro para a gente enxergar essa distinção de passado e presente. Então, quando nós lemos o capítulo 7, e às vezes pode ser que a gente se identifique mais com o capítulo 7 do que com o capítulo 8, né? Porque no capítulo 7 ele está falando, olha, eu queria fazer tudo certo, mas quando eu vou fazer, dá errado, faço errado, desagrado a Deus. Eu luto para não pecar, mas nesse meu esforço, nessa minha luta, eu acabo cometendo pecado. Isso é o que ele fala no capítulo 7. E aí quando ele chega no capítulo 8, ele fala assim, olha, agora nós fazemos tudo certo. Nós andamos no Espírito, nós não pecamos, nós somos amigos de Deus. E aí eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu me identifico muitas vezes mais com o capítulo 7. Mas está claro para a gente que Paulo está falando que o capítulo 7 é a nossa vida lá atrás. Tem que ser a nossa vida lá de trás. Hoje nós precisamos viver essa vida que ele vai dizer aqui no capítulo 8, que é uma vida como uma pessoa usada, cheia do Espírito de Deus, para que consiga e seja eficiente nessa luta contra o pecado. Pode parecer para a gente isso que é impossível, andar sem pecado, mas não é. Nós precisamos lutar, precisamos conseguir. Muitas vezes eu ainda me vejo no capítulo 7, infelizmente, muitas vezes parece que aquele velho homem, como um irmão mandou uma mensagem para mim essa semana, ele gosta de, não sei quem conhece aí, o irmão lá esqueci o nome da cidade. O irmão mandou uma mensagem para mim falando que ele é meio que gosta de fazer umas poesias, né? E ele escreveu assim: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas infelizmente descobri que ele sabia nadar.
E é o que acontece. Porque quando eu fui batizado, o que deveria ter ficado lá? O batismo é o que para mim? Não é um renascimento para uma nova vida. Não quer dizer que a gente não vai mais pecar. Existe um exercício de crescimento, um abandono do pecado, existe uma luta constante que talvez a gente vai ainda encarar muitos desafios da nossa vida até o final. Mas eu tenho que deixar aquele homem lá, aqueles desejos lá, aquelas vontades lá, e parece que muitas vezes essa coisa ainda está me perseguindo, né? É como uma bola de ferro amarrada no tornozelo, que você se arrasta e se arrasta, mas as Escrituras vai dizer para a gente precisa conseguir se livrar desse peso. O pecado ele se agarra na gente, mas a gente tem que deixar ele para trás e seguir em frente para conseguir fazer a vontade de Deus. Mas vamos entender, independente das nossas dificuldades, vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. E ele está dizendo para nós, uma vida em pecado, uma vida onde a gente não consegue de jeito nenhum fazer a vontade de Deus, é a vida do passado. Hoje nós somos capazes de fazer a vontade de Deus. Existem percalços, e aí existe tropeços, existe, mas hoje nós somos capacitados para conseguir cumprir plenamente com a vontade de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos errar nunca mais. Vamos errar, mas ainda somos capacitados por Deus para conseguir fazer o que é certo. Então, assim, ao que será que Paulo se referia quando fala desse passado dele? Bom, ele era um homem zeloso, não era? Antes de se tornar um cristão, o que ele vinha fazendo? Vinha perseguindo os cristãos. Ele perseguia a igreja porque ele entendia dentro de si que essa era a maneira dele cumprir com a lei de Moisés. Paulo era um fariseu, ele vai dizer lá aos filipenses, né? Zeloso da lei, fariseu de linhagem verdadeira, não era misturado entre outros povos, ele era de uma linhagem pura de judeus, ele era fariseu, zeloso, obediente, perseguidor da igreja. Então era um homem correto, mas mesmo sendo correto, ele olhava para o seu passado e falava, olha, ainda lá atrás, eu tentando fazer o bem, eu fazia o que era errado. Então, um exemplo do que Paulo errou, tentando fazer o quê? Obedecer à lei, ele estava lá segurando a capa daqueles homens que apedrejavam Estevão, por exemplo, pensando que estava fazendo certo, mas, no fundo, fazendo o que era errado. Então, ele era um homem religioso, era um homem que buscava a Deus, temia a Deus? Era. Mas sem a orientação adequada, ele estava ainda tropeçando, ele estava ainda não conseguindo plenamente fazer aquilo que Deus esperava dele. É um trecho que, de repente, a gente consegue entender um pouco mais sobre as emoções de Paulo, né? Esse pedaço aí do versículo 14 até o versículo 25 do capítulo 7, Paulo está falando numa linguagem que toda a igreja ali de Roma pudesse se identificar com ele, mas a gente talvez aí tenha um pouco, sabe, aquele negócio de Paulo parou para pôr para fora as suas dificuldades, uma vida de repente que ele tinha no passado que até então ele não tinha manifestado, não tinha falado ainda para ninguém. Ele está, em outras palavras, mostrando para a gente que sem a ajuda de Deus, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus, né? Nenhum homem por si só faz o que é certo pelas suas próprias forças. Pelo contrário, o homem longe de Deus vai se afastando cada vez mais de Deus. E é isso que ele está tentando mostrar para a gente. Nós temos pecados? Temos. Temos lutas? Temos. Mas qual é a única maneira de a gente conseguir superar isso? Estando perto de Deus, contando com a ajuda de Deus. Sozinho, eu vou conseguir? Não vou conseguir. E é isso que ele está mostrando aqui. Quando ele olhava lá para trás e ia falar sobre a lei, né, qual era o grande problema aqui? Não era a lei o grande problema era o pecado. Esse era o grande problema. Acho que vocês então já estudaram isso na semana passada, né? Eu vou até usar alguns exemplos aqui daquela aula. No capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer assim: o que diremos, pois? É a lei pecado? A lei é pecado? A lei de Moisés é pecado?
De modo nenhum, Paulo vai responder. A lei não é pecado, por quê? Porque foi Deus quem criou. A lei é santa, ele vai dizer lá para frente, né? Versículo 12. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então a lei de Moisés veio de um Deus que é santo, justo e bom. A lei visava encaminhar um homem, o povo judeu, para viver uma vida que fosse santa, justa e boa. A lei visava que o povo tivesse um procedimento correto. Então a lei em si mesma, ela não é errada. A lei de Moisés, ela não era pecadora, ou tornava o homem pecador. Mas, ele vai dizer lá no versículo 7, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então imagina, né? Um judeu lá no passado, lá, vivendo lá no Egito. O Egito, a escravidão antes de chegar a lei no Sinai. O judeu olhava, sei lá, para o boi do vizinho. Boi não, né? Porque eles eram escravos. Mas assim, pensando, o vizinho tinha alguma coisa que eu não tinha. E eu queria ter aquilo. Eu queria possuir aquilo que era do meu vizinho. O que isso se chama? Cobiça. Eu querer possuir algo que é do próximo. Mas eu não sabia que isso era errado. Puxa vida, aquele cara tem um boi bonito, ou hoje um carro, uma moto, um emprego, uma casa, alguma coisa que eu gostaria de ter. A mulher do cara. E isso é cobiça, mas até um certo ponto, o povo não sabia o que era isso. Até que a lei falou, isso é errado. Se você fala para uma criança, a criança pega um brinquedinho na escola e leva para casa. Para ela tudo bem. Aí você vai falar para ela, olha, isso é errado, não pode fazer isso. E aí ela faz de novo e você fala, isso é errado, não pode. E ela faz de novo. Na primeira vez era uma coisa, porque o erro era sem conhecimento, foi na ignorância, foi na escuridão. Mas depois que você mostra para ela, olha, isso é errado, então o pecado nasce aí. Por causa que você instruiu? Não, mas porque a criança agora faz com o entendimento de que não deve fazer. Então é isso que Paulo está tentando mostrar. Foi isso que aconteceu lá com o povo no passado. Antes de Deus dizer, olha, idolatria, cobiça, adultério, essas coisas não são corretas. O povo fazia, era errado? Era, mas fazia sem saber. Depois que veio a instrução, agora se tornou então errado. E aí na aula passada ele vai citar um exemplo assim, né? Se eu falo para você, não pense em bolo de chocolate. O que vocês estão pensando agora? Bolo de chocolate, né? Puxa, que delícia, meu. Aquele prestígio recheado e tudo. Quando a lei joga a ideia, fatalmente você começa a pensar naquela ideia. Mas ela está falando para você, não faz. Não faz. Então a lei dizia lá, não idolatre. Aí o homem judeu lia aquilo, não idolatre. Aí ele olhava para a imagem, lá no canto da sala, e ele olhava para a lei, olhava para a imagem. Ele nem lembrava que ela estava lá. Mas a lei despertou o pensamento e falou, aquilo é errado. E automaticamente então aquilo ficou dentro de mim. A lei é errada porque me chamou a atenção? Não, mas ela traz à tona o pecado. Ela vai mostrar, olha, isso aqui não pode, hein? E então a gente, na nossa dificuldade de conseguir obedecer a Deus, pela própria lei, acabamos caindo na transgressão. O pecado, versículo 8, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, outrora, sem a lei, eu vivia. Então, Paulo era uma criancinha, e ainda não conhecia a lei de Moisés, não estava sendo instruído, ele vivia a vida dele. Ele podia pegar uma pedrinha e fingir que aquela pedrinha falava e ajudava ele podia ter um amiguinho imaginário, ele podia querer ter o brinquedinho do amigo, tudo bem, porque sem a lei eu vivia.
Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, o pecado ele é tão problemático, ele é uma coisa tão negra, tão suja, que ele consegue pegar algo que é bom, como a lei de Deus, e fazer o uso disso para nos derrubar. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? A serpente não apareceu nenhuma vez tentando o casal, até que o casal recebeu um mandamento de Deus. Olha, vocês não podem comer daquela árvore. E então, quando a serpente chega, ela faz o uso do próprio mandamento para levar o casal ao pecado. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Não, podemos comer de todas as árvores, só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. Porque o Senhor Deus disse que no dia em que se comermos ou se tocarmos, nós vamos morrer. É certo que não morrereis. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se vos abrirão os olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, o que a serpente fez? O que o diabo faz com a gente? Ele pega a instrução de Deus, que nos orienta para uma vida direita, e nos faz sentir tentado, através do próprio mandamento, a fazer o que é errado. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, algumas vezes pode ser na ignorância? Pode, mas a grande maioria das vezes nós sabemos o que estamos fazendo. E às vezes a gente faz justamente porque sabe que não deve fazer. Então o pecado ele toma ocasião e desperta em nós um desejo, não baseado na ignorância, mas baseado no conhecimento já da vontade de Deus. E nos estimula a fazer aquilo que é errado. Então o pecado por si próprio é mau, perverte coisas boas para o mal. Então você está para fazer uma coisa boa, mas pode acabar, se não tiver, né? Se nós não tivermos centrados, podemos acabar nos deixando levar para o pecado. E a lei não tinha capacidade de curar isso. A lei não é papel dela corrigir pessoas, né? Nós temos advogados aí, a Irani, o Ailton. O que a lei faz, Irani? Qual é o papel da lei? Mostra que não deve ser feito, não matarás. Não, né? Então, Deus vai assim, pode combinar a palavra. Você deve matar, não tem algo da lei. Então, está falando do papel. Exatamente. Então, a lei ela não consegue corrigir os homens, né? Ela mostra o que é errado. Então, olha, isso aqui você não pode fazer. Então, a lei por si mesma, ela não tem essa natureza de corrigir as pessoas. Ninguém, eu já usei esse exemplo aqui outras vezes, o cara, às vezes a gente fala, pô, eu vou lá, eu vou entrar, vou virar um vereador, a gente vê o pessoal do mundo religioso, né? Vou virar um vereador, um deputado, para poder colocar projetos de lei que sejam para favorecer os cristãos. Eu não acho que isso vai mudar muita coisa. Aliás, eu acho que isso não vai mudar nada, porque o cara pode chegar lá e falar assim, olha, eu vou lutar contra o casamento homossexual. Tudo bem, mas o gay não vai deixar de ser gay se a lei fala que pode ou que não pode. O drogado não vai deixar de ser drogado porque a lei está aí falando que não pode, mas está cheio de drogados. Pode ser que se a lei liberar, a coisa vai aumentar mais? Acho que sim, vai aumentar mais ainda. Mas ela não vai conseguir corrigir as pessoas, porque a lei não tem essa natureza de mudar as pessoas. A lei ela só mostra, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso deve, isso não pode. Mas então, esse capítulo 7, né, no 22, ele fala da lei de Deus, que essa lei que nós seguimos, que nós temos no interior, é essa que vai, essa que nós somos escravos. É isso, não? Você está perguntando? Mas não estamos sem pecado. Então, é tão profundo, é mais ou menos isso. Vou tentar aqui compartilhar com vocês uma reflexão. O Paulo aqui, ele está mostrando a natureza
humana, porque é como se fosse o nosso corpo o óleo e o espírito a água. Então, a gente não tem aquela vista, não consegue enxergar. E nós não vamos poder ver a Deus com esse nosso corpo, porque o nosso corpo pede conforto, pede segurança, pede um monte de coisas que para Deus não é importante. Então, por exemplo, a gente vê muitos homens até na Bíblia que eram tementes a Deus, que nem Jó, temente a Deus, e Satanás chegou junto para provar a fé dele, até quanto ele podia resistir, né? Então, e ele era um homem temente, aí veio as doenças, veio a pobreza, veio tudo. Então, eu acredito, porque tem um que se fala que até na própria igreja tem o joio, né? Eu sempre peço a Deus para ser o trigo, porque é difícil. A gente peca mesmo quando não quer pecar. E Satanás, ele não está satisfeito de ver aqui nós, meninos, hoje, louvando a Deus. Ele quer tirar a gente do caminho. Então, a nossa luta é diária, é constante. Então, a gente não pode vacilar. Perfeito. Porque é difícil. É. Às vezes você está muito forte, você está sentindo muito forte, aí vem uma doença. Vem uma aflição muito forte. E às vezes quer te derrubar, aí você fala assim, ô, me ajuda, me dá força. Né? Porque ele não quer ver a gente no caminho. Ele quer ver o nosso lar destruído, a igreja destruída, acabada. Então é uma luta diária. Se a gente vai acabar essa luta, a gente vai morrer. Sem dúvida. Porque todos os dias a gente tem que pedir força a Deus. E estar sempre ouvindo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, que era o nosso escudo. Mas essa luta, eu penso assim, ela não vai acabar nunca. Uhum. Nunca vai acabar. Porque o nosso corpo um dia vai morrer. Né? Então, as aflições, a gente tem que se preparar. Então, muitas pessoas hoje em dia, todas essas igrejas que promovem shows da fé, curas, riqueza, tudo, porque é o corpo. Mas as coisas espirituais é bem diferente. Eu acho que Paulo, nessa passagem, ele mostra a nossa luta de quem deve ser o nosso comandante, né, com essa luta diária. Eu penso assim. Uhum. Muito bom. Eu acho que existe a lei, mas o povo não é preparado para o conhecimento da lei, né? Ele vige a lei pelo despreparo, né? E como você falou, é uma lei, ela te penaliza, ela não te avisa. Existe a lei, você tem que seguir a lei, só que você não é preparado para a lei. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho para não atrapalhar. Pode falar. Que nem Praia Grande, né? Praia Grande, você estaciona o carro no lugar errado, ele vem e te avisa, existe a lei, ele vem e te avisa, te dá meia hora para você corrigir aquele erro. Se você não corrigiu dentro de meia hora, porque você tem conhecimento, então você vai ser penalizado. Então, nesse caso aqui, já é o caso que eu vejo, eu sou batizado, mas eu vejo assim, a falta de preparo do cristão para infringir a lei. Entendi. Boas participações. Vamos aproveitar essas ideias todas e tentar responder. Quando ele traz essa questão de lei aqui no capítulo 7, são várias leis que ele fala, né? Tem hora que lei, a palavra se refere à lei de Moisés, aos mandamentos. Tem hora que lei se refere à lei de Deus, como a vontade de Deus para nós. Tem hora que a lei aqui se refere àquilo que eu tenho como conceito de certo, uma lei interior, né? Então ele vai, por exemplo, você citou o versículo 22, né? Porque no tocante ao homem interior, ou seja, não esse homem aqui de fora, o homem espiritual, o homem interior, a minha mente, ele vai dizer, tenho prazer na lei de Deus. Então a lei de Deus, e aqui provavelmente ele está se referindo à lei de Moisés, dentro de Paulo, naquele passado, toda a vontade dele era fazer tudo o que Moisés tinha mandado.
participar dos rituais, obedecer, guardar o sábado, participar das festas. Mas, por fora, como que eram as coisas? Versículo 23. Nos membros tem uma outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente. Então, a lei da minha mente é a vontade de fazer o que a lei de Moisés manda. Mas contra essa vontade tem uma vontade exterior, e é como quando a gente vai pecar, né? Muitas vezes o pecado ele é planejado. Você fala, não, vai acontecer isso, fala, puxa, mas eu não devia fazer isso. E fica aquela luta, né? Que no desenho é aquele santinho e o outro aqui do lado. Faz, não faz, não faz. E você fica, puxa, eu não devia fazer, não, mas puxa, mas se eu fizer, aí você sabe. E é uma estupidez, porque no fundo a gente sabe o que tem que fazer. Por que a gente fica nessa dúvida? Todos nós passamos por isso, eu acredito. Eu estou lutando para não passar mais por isso. Mas a questão é justamente essa. Hoje nós temos a instrução de Deus para não cair mais. A diferença é que muitos homens bons, assim como Paulo era, se tentar lutar sozinho, não vai conseguir fazer a vontade de Deus, né? Ele era dedicado, estudioso, aplicado. Não conseguiu, ele falou, não consegui, porque se Paulo realmente achasse que a sua vida lá como fariseu era suficientemente próxima de Deus, ele não teria abandonado tudo para se tornar um cristão. Então a própria vida de Paulo, depois do seu encontro com Jesus, mostra que, apesar do seu esforço, da sua dedicação, dos seus estudos, tudo aquilo que ele fez na sua juventude, apesar de tudo isso, ele não conseguia de fato cumprir com tudo que Deus esperava. Ele só conseguiu isso recebendo Jesus, aceitando uma nova vida, e aí com a ajuda do Espírito Santo, ele fala, agora sim, capítulo 8, verso 1, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo. Não fomos batizados na sua morte, não nascemos uma nova criatura, então tem condenação para mim e para você? Não tem, ele está dizendo. Se nós estamos em Cristo, não há condenação. Mas aí eu vou e tropeço e peco. E aí? Quando a gente, outro dia, eu estou fez uma pergunta, falando também sobre esse assunto aí. E quando a gente se batiza, você vai indo nas águas, quando você sai, qual é a mudança que você tem? Fisicamente, você não tem mudança nenhuma. Porque são coisas diferentes. Coisa espiritual e coisa material. A sua vida espiritual vai ser uma luta contra a sua coisa carne, né? É a Bíblia fala, é uma luta espiritual da carne com o espírito. A mudança, ela vai, com a nossa atitude no dia a dia, nós vamos crescer espiritualmente, vamos ser melhorando. Só que fisicamente, eu olho para você, eu não consigo identificar se houve alguma mudança. Ou quando eu saio das águas, eu não fui transformada em nada, fisicamente. Porque é uma coisa realmente espiritual, é uma coisa de fé. Então, a gente continua nessa luta, porque o Espírito Santo, Jesus vai nos ajudando a ter essa mudança. Por isso que a gente fica nessa luta. Espiritual, é uma luta. Porque não acontece uma mágica, né, no batismo. Eu vou lá me batizar. Ia ser fácil, né? Eu queria que fosse assim. Puxa vida, me batizei, quando eu sair das águas já não tenho mais vontade de fazer o que é errado. A diferença é que justamente enquanto, é isso que nós estamos tratando aqui, enquanto a gente ainda está nessa vida antes do batismo, e aí eu ouvi isso, né? Às vezes a gente estuda com alguém, e eu antes de me batizar, me falaram isso. Você fala assim, não, eu não vou me batizar porque eu ainda estou fazendo muita coisa errada. Então vai ficar sem se batizar para sempre, porque eu estou dizendo que sozinho eu vou conseguir chegar a um nível que aí eu vou dizer, não, agora eu estou pronto para me batizar. Eu não vou chegar nesse nível nunca, sozinho, não vou chegar. Então essa é a diferença, né? Quando nós vivemos essa vida anterior, nós estamos lutando com as nossas próprias forças para tentar fazer o que é certo, estamos nos esforçando, mas olha, eu sinto dizer, não vamos vencer.
Exatamente. Porque eu vou me esforçar aqui, vou me esforçar para ser bonzinho, mas existem pecados do passado. Então, por mais que eu me torne uma pessoa boa, eu nunca vou conseguir corrigir o meu passado. E é pelo batismo que eu vou conseguir aceitar essa correção que vem de Jesus. Porque Ele é quem vai limpar o meu passado, as minhas transgressões, vai apagar as minhas transgressões. E agora, de agora em diante, eu vou conseguir ser moldado, né? Vou decidir. O Espírito Santo não vai tomar a nossa vida de uma tal forma e fazer a gente fazer o que é certo. Ele vai nos instruir, nos alertar, nos ajudar, ser o nosso auxiliador, o consolador, para que a gente, no momento da aflição, consiga tomar a decisão certa. E a Escritura vai dizer, não há tentação tão grande que a gente não possa resistir, porque Deus, Ele, ao mesmo tempo que a tentação vem, Ele dá o escape para a gente. Ele dá força para que a gente consiga dizer não para ela. Quer dizer que nós não vamos errar nunca? Nós vamos errar. Infelizmente, nós estamos errando. Mas agora nós podemos contar com essa ajuda do Espírito Santo. É por isso que eu digo, né? Uma vez eu fiz uma pregação lá em São Bernardo falando dessa transição aqui do capítulo 7 para o capítulo 8. E eu falei isso, sinceramente, que muitas vezes eu acho que eu estou mais no homem do capítulo 7 do que no homem do capítulo 8, porque para mim o homem do capítulo 8 é o homem que não erra mais. Quando eu leio aqui, é isso que eu estou vendo. Um homem que não erra mais. Então, quando eu erro, eu ainda falo, nossa, eu estou mais parecido com aquele homem do capítulo 7. Mas não. Faz um balanço da sua vida, né? Olha lá para trás antes de você se converter. Eu tenho certeza que você melhorou. Não é possível que eu ainda sou a mesma pessoa do passado, que faço as mesmas coisas, tenho os mesmos erros, as mesmas escolhas, as mesmas atitudes. Alguma coisa eu melhorei. Então, há evidências na nossa vida de que nós estamos sendo guiados por Deus, que nós estamos sendo conduzidos por Deus. Não é aquele... pode ser que em um ponto ou outro da minha vida eu ainda tenha esse sentimento, né? Eu quero fazer o que é certo, mas os meus membros estão fazendo o que é errado. Mas isso não pode ser na minha vida toda. Não pode ser 24 horas do meu dia. Isso não deve ser um descontrole das nossas ações, né? Então, assim, voltando para o texto, o que Paulo está querendo dizer aqui? Porque, na verdade, ele está falando muito sobre a lei. Ele quer mostrar para esses irmãos aqui de Roma, e para nós também, o Espírito de Deus quer mostrar, que a lei não era o problema. A lei dizia lá, não cobiçarás. Aí eu falei, nossa, não pode cobiçar. E eu olhava para a ovelha do meu vizinho e falava, nossa, mas eu queria ter aquela ovelha. E a lei e a ovelha. Mas a culpa ainda não é da lei, a culpa é minha. Eu sou o problema, não a lei. Eu ainda sou o problema. A lei era perfeita, mas Paulo não era, e nós também não somos. Então isso ainda continua nos dias de hoje. A vontade de Deus é perfeita para a nossa vida, mas nós ainda estamos no processo de aperfeiçoamento. Então, como isso vai entrar no nosso coração hoje, não pode ser nem um extremo e nem o outro. Eu não posso nem me apoiar nisso e falar, Paulo também tinha dificuldades, né? Esse pecado não vai dar, eu vou conviver com ele até o fim da minha vida. Não pense nisso. Não considere isso. Não aceite isso. Esse aqui eu não consigo vencer. Eu sei que cada um de nós tem um top 5 lá, né? Das maiores dificuldades da vida. Tem uma que é aquela que você fala, puxa vida, essa daqui tá difícil, meu. Mas não desiste. Porque ele está falando aqui, é possível vencer. É possível, não se conforme, não aceite que você vai viver com esse pecado até o final. Nós temos condições de superar. Pode. Morreu para salvar, para nos libertar disso. Então a gente completa esse arrependimento, e aí ele não tem, ele perdoa, ele tem sinceramente, ele fez essa pergunta. E aí ele fica, você pode dar aula, né? Porque quando você
conseguir. É isso que você acabou de falar. Você acha que você não consegue, mas aí você consegue. O Espírito Santo te dá essa força. E você não. É que nós somos imediatistas, a gente quer ir para onde? E não tem tempo. É uma luta, isso que eu vejo esse processo de santificação. Que a gente passa por processo, às vezes, mas a gente está doido, é o processo. E a gente vai cada vez tendo menos. Sempre vai ter, mas vai diminuir. Não é a ver como já é rápido, mas vai diminuir, vai fazer. É. E tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que você vê que quando se converte, se transforma, muda de vida, e outros não, outros às vezes vão levar anos e anos para conseguir, sabe, cair a ficha e entender. Então cada um de nós tem as suas limitações, mas a gente não pode em nenhum momento se apoiar nelas e falar, eu vou viver pecando para sempre. Não podemos. Precisamos saber que nós ainda somos imperfeitos, mas agora nós estamos sendo trabalhados por Deus, que não podemos deixar nunca de nos arrepender quando pecamos, não podemos nunca deixar de se esforçar para viver essa vida, porque quando vocês estudarem o capítulo 8, vocês vão ver qual é a vida que nós devemos viver. Né? Uma vida sem erro, irrepreensível. Nós não temos que ser igual a Jesus, o nosso alvo não é ser igual a Ele, não é por isso que nós chamamos Ele de mestre? Então, nós vamos nos esforçar para chegar num patamar onde os erros e os pecados não façam parte do nosso dia, da nossa vida. Pode ser que isso esteja muito longe, muito perto, sei, vamos se esforçar para chegar lá. Nunca se conformar com menos do que isso. O nosso versículo hoje, então, era o 14 do capítulo 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então Paulo está falando, essa era a vida que ele tinha lá no passado. A lei conseguia dizer para ele tudo que era bom, mas ele não conseguia fazer o que a lei mandava, por conta da sua própria natureza. A lei identificava o problema, mas ela nunca conseguia oferecer essa solução permanente, né? Porque a natureza da lei não é remover a culpa, ela só aponta o erro. E foi isso justamente que Jesus veio fazer. Não só apontar os nossos erros. Jesus não veio para falar, olha, você está fazendo isso errado. Ele veio para dar a mão, para a gente conseguir superar os erros. Essa é a grande diferença. Então hoje nós podemos contar com essa ajuda. Hoje nós podemos contar com esse apoio de Jesus para conseguir vencer, então, a velha natureza. A velha natureza daquele homem de antes de descer as águas. Tinha que ter ficado lá, tem que ficar lá. E hoje, com a ajuda de Jesus, nós vamos conseguir vencer. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer. Tá, na verdade essa aula de hoje, assim, ela é uma introdução, ela vai só fazer uma ponte aí, da primeira metade com a segunda metade do capítulo 7. A gente fez mais um bate-papo aqui, para entender. Tenham isso em mente, tá? Sinceramente, eu acredito que Paulo não está falando da sua vida como cristão, mas da sua vida anterior à conversão, apesar das lutas que ele certamente enfrentava e que todos nós enfrentamos, mas que nós não podemos aceitar, nos conformar e nos amoldar com o pecado, de maneira nenhuma. Tá, alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu acho que para ele foi muito difícil, porque ele era um perseguidor mesmo, né, dos cristãos. E depois ele se converteu, né? E os judeus viam, não acreditavam na mudança dele e queriam matá-lo, né? Então, assim, no começo, desde o começo, foi tudo muito difícil para ele, porque as pessoas não acreditavam na mudança dele, né? Os perseguidores cristãos agora se tornam cristãos, né? Então, eles não acreditavam mais. Então, que nem você falou, tem pessoas que batizam e que você vê a mudança com Paulo, né? Ele realmente entrou com tudo, né? E mesmo assim, ele sabia como era difícil lidar com isso, né? A carne, o espírito, como era complicado. Mas ele realmente foi uma pessoa que, após a conversão dele, ele realmente teve essa mudança, né? E
E aí botava com Cristo nosso Senhor, né? Exatamente. E é o sentimento que a gente tem que ter mesmo, contar com Jesus para... Porque senão a gente se frustra, né? Os erros nos frustram, são como derrotas no caminho, e aí a gente vai achando que não é capaz, que não vai conseguir, e aí chega uma hora que a gente acha que a vida cristã não é pra gente, e aí a gente fala, vou deixar tudo pra lá porque não consigo. E a motivação aqui é justamente essa, é mostrar pra gente que, olha, se for pra lutar sozinho, vai ser esse o nosso sentimento, de frustração, de derrota. Mas nós não estamos sozinhos. É assim que ele vai concluir o capítulo 8, né, que é o capítulo que ele vai trazer a ideia do Espírito Santo como nosso ajudador, e lá no final do capítulo 8 ele vai falar aquele trecho que a gente conhece, né? O que vai nos separar do amor de Cristo? A profundidade, a altura, a nudez, a fome, nada pode nos separar do amor de Deus, porque isso foi nos dado por meio de Jesus. Então, até esses pecados, né, nós precisamos saber lidar e trabalhar com eles, sabendo que Deus nos tem ajudado e que nós podemos e devemos vencê-los. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos lembrado todos os dias que podemos contar com o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado força, tem nos ajudado, tem sido paciente com os nossos erros, com as nossas transgressões. Que o Senhor, Pai, continue sempre nos auxiliando, para que nós não venhamos a dar vida para aquele velho homem que morreu nas águas do batismo, que nós possamos ouvir ao Senhor, Pai, ouvir a sua instrução, atender a sua orientação. Nos ajuda, Deus, quando a nossa natureza carnal começar a falar mais alto, porque no fundo do nosso coração, Pai, nosso desejo sincero é fazer a Tua vontade. Nós queremos cumprir com aquilo que o Senhor espera, nós queremos agradá-lo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, nós queremos que o Senhor esteja sempre feliz, Pai, olhando para as nossas vidas. Então, sabendo desse nosso desejo, ó Deus, continue nos ajudando, continue nos apoiando, que o Espírito do Senhor continue nos alertando, Pai. Nos corrige quando for necessário, porque o Senhor, como nosso Pai, certamente quer o nosso bem. Nos mostra, ó Deus, sempre o Teu caminho e nos dá força, Pai. Nos dá sempre certeza de que podemos contar com o Senhor para sermos vencedores, porque o Senhor tem nos dado essa nova vida, o Senhor tem nos dado promessas verdadeiras de uma eternidade com o Senhor no céu, e nós queremos desfrutar e viver tudo isso, Pai. Obrigado, Deus, porque nós podemos contar com o Senhor. O Senhor não é passivo, Pai, nessa batalha que nós vivemos todos os dias. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado principalmente pelo Seu Filho Jesus, que foi quem nos deu e quem nos dá todos os dias essa possibilidade de vencer o pecado, de vencer a fraqueza, para glorificar o Senhor através de uma nova vida, não como escravo mais do pecado, mas agora como servos do Senhor, Pai. Obrigado, Deus Santo, por tudo. Esteja conosco. Aceite a nossa adoração, Pai, que seja feito segundo a Sua vontade e que o Seu nome seja glorificado nessa manhã aqui nesse lugar, Pai. Amém.